Oi, minha gente! Como é que você vai aí? Tudo bem? Muito desânimo, muita preguiça? Como é que você está? Eu espero que nesse momento você deixe tudo isso de lado, respire fundo, porque a aula vai começar. Vamos lá? A gente começa hoje, então, um conteúdo novo e a gente vai falar sobre termos acessórios da oração. Os termos acessórios da oração, cadê minha caneta? Achei minha caneta. Os termos acessórios da oração são aqueles termos que, como o próprio nome já diz, são termos que não são tão imprescindíveis, não são essenciais para a oração acontecer, mas têm o seu papel, sua importância. Ou seja, talvez se eles não aparecerem, o texto não fica tão prejudicado. Tá? Então a gente vai perceber durante o nosso estudo qual é a importância de cada um deles, ok? Hoje a gente vai começar com dois deles, que são os adjuntos adverbiais e os adjuntos adnominais. Eles são muito fáceis, então vamos lá. Aí na tela você tá vendo um exemplo. O exemplo que eu coloquei primeiro é: de madrugada, a esfomeada Juliane vai até a cozinha e assalta a geladeira. Veja nesse exemplo que a gente tem algumas orações, que a gente tem verbos e que a gente tem nomes e sujeitos. Então vamos achar os termos essenciais para começar. Bom, no início, como já dei essa dica para você, você sempre começa utilizando ou achando o verbo. Se você encontrar o verbo, fica mais fácil encontrar os demais termos que compõem a sua oração. Vai é o seu verbo. Quem vai? A esfomeada Juliane. Eu diria que todos esses termos aqui são termos do sujeito. Vai é o meu verbo. Qual que é a declaração sobre a Juliane? Que de madrugada ela vai até a cozinha. Aqui a gente tem uma oração e aqui a gente tem outra oração em torno do verbo assaltar a geladeira. É o mesmo sujeito, né? A Juliane. Beleza. Vejam só. Veja que perto do sujeito, do núcleo do sujeito que é Juliane, existem algumas palavras que classificam e determinam o nome Juliane, que perto do verbo ir, né, que tá aqui conjugado no presente, temos outras palavras que dão um lugar, uma ideia de lugar, que lá no início da frase eu tenho também uma ideia de tempo, uma circunstância de tempo para essa ação. Então, eu tenho aqui nessa frase algumas informações a mais, alguns termos acessórios. Vamos começar estudando os termos que se chamam adjuntos adnominais. Quer dizer que eles estão junto dos nomes, palavras que não são verbos. Nós vamos ter como adjuntos adnominais os adjetivos, os artigos, os pronomes, as locuções adjetivas e vão funcionar, então, às vezes os numerais também, vão funcionar como um adjunto adnominal, dando características, tá? Ou então, funcionando como um determinante masculino, feminino, tá? Então, qualificador, especificador, tudo isso vai ser o papel de um adjunto adnominal. Nessa mesma oração, então, que nós começamos ali a analisar, eu vejo que perto do termo, então, do sujeito, perto do núcleo do sujeito, que é Juliane, eu tenho uma característica dela, que tá ali junto dos termos do sujeito, tá? Então, aqui a gente tem um núcleo e para caracterizar a Juliane, eu tenho duas palavras aqui que vão funcionar como meus adjuntos adnominais, que é o artigo a e o adjetivo esfomeada. Então, eu posso dizer que esfomeada e o que a esfomeada é adjunto adnominal do nome Juliane. Certo? Bom, então eu posso agora ver depois do verbo ir, o lugar para onde a Juliane foi, certo? O lugar até onde ela foi. E aqui, dentro dessa locução, eu tenho um pronome que dá a sensação de posse da cozinha. Então, isso aqui também é um adjunto adnominal.
que faz parte de todo esse conjunto que é chamado, e a gente vai ver quando a gente começar a estudar os adjuntos adverbiais. Bom, coloquei uma frase aqui grandona, né, para que você pudesse classificar. Veja que lá na próxima oração que eu coloquei aqui, comer as sobras do jantar, eu também tenho artigo, que vai funcionar como um adjunto da palavra sobras, e eu também tenho aqui as sobras, né? Sobras de quê? Qual é a especificação dessas sobras? Do jantar, adjunto adnominal. Os adjuntos adverbiais, eles são formados pelas locuções adverbiais e advérbios. Ele nada mais é do que os advérbios, as locuções adverbiais, só que agora eu vou analisar não a classe da palavra, mas a função que ela desempenha dentro da oração. Então, os advérbios que expressam circunstâncias, eles vão entrar dentro nessas orações como as circunstâncias de tempo, de modo, de intensidade, de assunto, de frequência, de instrumento, de meio, todos aqueles advérbios que nós estudamos, agora nós vamos entender que dentro de uma oração eles exercem o papel de um adjunto adverbial. Simples, né? Então, vejam só, de madrugada, aqui eu tenho a expressão do tempo, do quando foi que aconteceu. Então, eu tenho aqui um adjunto adverbial nessa frase. Uma característica, por exemplo, desse adjunto adverbial aqui, é que eu posso fazer ele passear pela frase, eu posso deslocar. A frase continuaria tendo sentido e continuaria certinha conforme a sua ordem de estrutura, se eu dissesse a esfomeada Juliane vai até a sua cozinha de madrugada. Eu poderia colocar essa oração sem problema nenhum, esse trecho pra cá, pra cá, né? Eu poderia dizer, a esfomeada Juliane, vírgula, de madrugada, vírgula, vai até a sua cozinha. Então, esse trecho que é adjunto adverbial tem a característica de poder ser deslocado. E aqui também tem uma característica, um uso de um dos nossos sinais de pontuação, que é a vírgula, que sempre que eu deslocar o advérbio, né, para frente da frase, para o meio, eu vou colocar esse advérbio entre vírgulas. Ela vai me ajudar a separar essa circunstância, tá? Então, se eu deslocar para o início da frase, eu coloco uma vírgula. Se eu colocar ela antes ainda do verbo, depois do sujeito, eu coloco vírgulas, ok? Mas se ela aparecer depois do verbo, porque ela tem a ver com essa ação verbal, né, advérbio, então eu não preciso das vírgulas. Quanto mais adjuntos adverbiais eu for colocando um atrás do outro, aí sim eu vou colocando mais e mais vírgulas, tá? Então, ela foi. Quem vai a um lugar. O verbo ir é um verbo intransitivo. Ele não consegue ter perto dele algo ou alguém funcionando como objeto. Ele só consegue indicar um lugar para onde vai, quando ele vai, como ele vai, com quem ele vai. Então, eu tenho só circunstâncias para essa ação. Até a sua cozinha, todos esses termos eu sei que também funcionam como adjuntos adverbiais, ok? Então, tá. Viu como é simples? Muito fácil, né? Então, agora eu preciso me lembrar que as palavras que vão estar junto dos nomes e que vão trazer para esses nomes determinância de gênero masculino ou feminino, característica, né? Os adjetivos, qualidades positivas ou negativas e pronomes que vão, né, demonstrar ou vão indicar a posse, são adjuntos adnominais, e que os adjuntos adverbiais, eles vão expressar as circunstâncias daqueles acontecimentos. E eu preciso me lembrar de que existem advérbios de tempo, de modo, de causa, de frequência, de lugar, de intensidade, de dúvida, de afirmação, de negação. Nós temos vários, e eu preciso dar uma lembrada nisso daí, tá? Vamos praticar então? Então tá, se liga porque logo eu vou mandar os exercícios. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.